Glória a Jesus. Passagem que fala a visão de Jacó, aliás, a ordenança que Deus deu a Jacó que subisse a Betel. Glórias a Deus. E o Senhor mandou que Jacó e sua família voltassem, glória a Deus, para aquele lugar aonde Deus apareceu, Deus se revelou a Jacó. Glórias a Deus. Nós encontramos lá no livro do Gênesis, no capítulo 28, glória a Deus. No capítulo 28, a visão que Jacó teve, quando saiu da casa do seu irmão, casa do seu pai, fugindo do seu irmão. E lá no capítulo 28, a partir do versículo 10, versículo 12, diz assim: e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmãos, Deus mandou que Jacó voltasse ao lugar, glória a Deus, aonde Deus primeiramente se revelou a ele. Sabemos pela palavra do Senhor que houve uma contenda entre Jacó e Esaú. Esaú, irmãos, era o primogênito, mas, ao mesmo tempo que ele era o primogênito, também era aquele que era menos espiritual. Quer dizer, que Esaú, ele se ligava mais nas coisas da terra do que nas coisas lá de cima. Glórias a Deus. E por isso, irmão, ele não teve dificuldade em vender a sua primogenitura. Estava com fome, depois de voltar de uma caça, e com fome viu ali Jacó fazendo aquele fisado, e Jacó fez um negócio com ele, fez uma troca. Ele queria comer aquele caldo ali, aquele prato de lentilha. E Jacó, espertamente, falou: eu te vendo. O que você quer? Eu quero primogenitura. E a resposta dele foi: para que me serve primogenitura? Não teve nenhuma dificuldade. Só que Esaú, irmãos, não estava valorizando o lado espiritual da primogenitura. Porque a primogenitura não consistia apenas em ser o filho mais velho e ter direito à maior parte, ou pelo menos a melhor parte da herança. Poder escolher a melhor parte. Mas não era apenas isso, porque Esaú, possivelmente, já tinha bastante coisas para receber da sua herança, mais do que com certeza devia estar preparando, e disse: que me serve a primogenitura? Glória a Deus. Mas se esqueceu do principal da primogenitura, que é o lado espiritual. Por quê, irmãos? Porque por aquilo que Deus havia revelado a Abraão, e também a Isaque, a primogenitura também tinha a ver com o lado espiritual, no sentido do sacerdócio da família. Quando o pai fosse recolhido, o filho mais velho queria tomar a posição de conselheiro, aquele que seria, que tinha mais, vamos dizer assim, deveria ter mais a possibilidade com Deus, ser um orientador. Mas Esaú, irmãos, não estava preocupado com isso, com o lado espiritual, estava preocupado com o lado material.
pelos que é da terra. E por isso ele disse: que me serve a primogenitura? Glória a Deus. É o mesmo erro, irmão, que cometeu Caim. Caim, a Bíblia diz, irmão, que ele está mais voltado para as coisas da terra. Ele apresentou a Deus o fruto da terra. Glória a Deus. Parece que não fez nada demais, ele ofereceu o melhor. E o melhor que ele tinha é o quê? Ele era lavrador da terra, teria que apresentar a Deus o quê? Na concepção dele. O melhor que ele tinha. Que era o quê? O fruto da terra. Mas só, irmãos, que não era aquilo que Deus havia ordenado, não? Deus havia mostrado a Adão, quando ali matou aquele animal, consequentemente derramou o sangue e pegou a pele daquele animal e cobriu a sua nudez. Adão entendeu claramente que pelo sacrifício daquele animal, o seu pecado seria coberto. Glória a Deus. E com certeza ensinou os seus filhos, eles aprenderam a sacrificar a Deus de homem. Acho que foi Adão que ensinou, isso é lógico, né? Glória a Deus. Sendo que Abel, ele entendeu o lado espiritual. O lado espiritual era oferecer a Deus o seu melhor, mas tinha que ter sangue. Porque a Bíblia é clara: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Não há. Por isso que Jesus não apenas morreu, mas, primeiramente, derramou o seu sangue. Amém? O sangue da nova aliança, a qual ele mesmo disse: o sangue é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Glórias a Deus. Então, irmãos, o erro de Caim foi o quê? Achar que tinha que oferecer a Deus aquilo que entendia. E apresentou a Deus. Deus não atentou para o seu sacrifício, mas atentou para o sacrifício de Abel, porque estava segundo aquilo que Deus mostrou para Adão. Glória a Deus. Quando Deus mandou Moisés fazer os utensílios do templo, Deus mostrou para ele os utensílios, cada um deles, numa visão, e Deus disse para Moisés que fossem feitos segundo o modelo. Glórias a Deus. Porque o nosso Deus, irmão, é um Deus de critério, amém? Glória a Deus. Deus tem ordem em tudo na sua ordem. Até o culto que apresentamos, né, tem que ter ordem, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Então, irmão, tudo em ordem. A santidade, né, convém a sua casa. Por quê? Porque a santidade é algo que demonstra que é ordem. Né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Deus disse para Jacó, houve ali uma situação difícil para a família de Jacó, né, quando Diná ali, de uma forma displicente, né, foi lá para o campo, conhecer a região, e foi imprudente, tinha que levar os seus irmãos com ela, ou algum dos servos, né? Mas não, achou que não conhecia o povo daquela região. Né? E aconteceu o que aconteceu, e a família do rapaz quis consertar, sendo que os filhos de Jacó não aceitaram, e acabaram cometendo ali um desatino, né? Sem conhecimento de Jacó, mataram a família toda, né? Coisa tremenda. E o povo daquela região, com certeza, devia estar se preparando para uma vingança. Aí Deus disse para Jacó que ele subisse a Betel e ali levantasse um altar ao Deus que lhe apareceu no dia da sua morte. E a Bíblia diz que quando Jacó fez assim, foi para Betel, né, o terror de Deus veio sobre aquele povo daquela região, e eles não foram atrás, né, de Jacó e sua família. Glórias a Deus. Mas, irmãos, Deus disse para Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e ali faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú, teu irmão.
Então Deus mandou ele voltar para o mesmo lugar de onde ele saiu. Glórias a Deus. Porque ali começou a caminhada de Jacó, né? Quando Deus se revelou a ele. Porque Jacó, com certeza, deveria conhecer o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Glória a Deus. Mas uma coisa é ouvir falar, né? Outra coisa, uma coisa é ter ali conhecimento, outra coisa é ter intimidade. Glórias a Deus. Por isso que Jó, depois de passar por toda aquela situação, ele constatou que ele conhecia o Senhor de uma forma mais superficial. E a partir dali passou a ter um conhecimento íntimo com o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Muito bem. Jacó, irmãos, quando saiu da casa do seu irmão, e esse nome Jacó tem alguma coisa a ver com o usurpador, né? Esperto, aquele que quer tomar vantagem, né? Nas situações. Glória a Deus. E por isso Deus até mudou o seu nome. Mas na visão de Jacó, irmão, quando ele chegou no lugar, que havia um lugar plano, um lugar alto, melhor dizendo, ali, sem saber onde ele estava, ele deitou-se ali, pegou uma pedra, colocou como travesseiro e ali deitou para dormir. Glórias a Deus. E ali chegando, irmãos, e dormindo, ele teve um sonho. E esse sonho, ele viu uma escada que tocava naquele lugar, mas que chegava ao céu. E ele, observando aquela escada, viu que os anjos de Deus subiam e desciam, louvado seja Deus, sobre aquela escada, subiam e desciam, louvado seja Deus. E ele viu o Senhor em pé naquela escada. E o Senhor reiterou, né, melhor dizendo, as promessas que deu a Abraão. Louvado seja Deus. Aleluia. Lá no versículo 14, do Gênesis 28, 14, o Senhor disse: a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao oriente, ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. A mesma promessa. Louvado seja Deus, que Deus deixou a Abraão, a Isaac, e agora confirmou em Jacó. Louvado seja Deus. Aleluia. E Jacó, no versículo 17, diz assim: e temeu e disse Jacó, né? Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E profeticamente ele disse isso, porque séculos depois foi construído o templo. Outra coisa também, irmãos, é a porta do céu, ligação, né, com o céu, os anjos subindo e descendo. E me chama a atenção, irmão, ao que nosso Senhor Jesus Cristo disse: em breve vereis os anjos subindo e descendo, louvado seja Deus. Sobre o Filho do Homem. Aqui o Senhor estava sobre a escada. Glória a Deus. Quando Jesus estava na terra, irmão, ele estava em pé da escada. Glória a Deus. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que Jesus, deixando, né, se despojou da sua glória e veio a essa terra em forma de homem. Louvado seja Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo venceu a Satanás, né, as 3 tentações do deserto, veio os anjos e o serviram. Louvado seja Deus. Porque ali, meus queridos irmãos, nós encontramos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo o representante de Deus. Né? Aleluia. Ele é aquele que inaugurou, né, vamos assim dizer, o templo de Deus, o verdadeiro templo de Deus aqui na terra, que é a igreja. Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Aleluia. Porque o templo de Salomão, irmãos, é chamado a casa de Deus. Mas, irmão, no sentido figurativo. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Apesar de Deus ter mandado ser feito, inspirou a Davi. Mas, irmão, Deus foi claro dizer, eu não habito em templos feitos pela mão do homem. Glórias a Deus. Porque Israel, irmão, tinha esse pensamento. O templo estava no lugar onde, né, a escada, a ligação, a terra com o céu. Mas eles estimavam, irmãos, que aquela visão de Jacó, aquela ligação, né, de Jerusalém, aquele monte, era garantia de permanência de Deus. Mas, irmãos, se enganaram, porque o templo foi destruído. E Israel, irmãos, segundo, né, consta, deixa no pequeno livro no livro de Neemias, deixa entender que eles achavam que construindo o templo, Deus voltaria a habitar no meio do povo. Mas é uma visão, irmão, totalmente errada. Porque Deus habita no meio do seu povo, irmãos, aonde o povo verdadeiramente o adora em espírito e verdade. Aonde o povo anda em santidade, obedece a sua palavra. Quando Deus mandou Moisés subir no monte para receber os 10 mandamentos, Deus disse, sobe aqui, Moisés, que eu te darei a lei para o meu povo. Mas quando o povo fez o bezerro de ouro, irmão, Deus disse, Moisés, desce, porque o teu povo se comoveu. Glória a Deus. Então nós vemos que Deus mudou, né, o verbo ali, né? O meu povo. Quando pegou, teu povo. E tu tirasse do Egito. Eu não. Deus até se exibiu disso. Por quê? Porque aí Deus se exibiu contra aquele povo. Glórias a Deus. A palavra nos deixa claro, irmão, que Jacó, a partir daquele momento, ele mudou o seu pensamento. Ali Jacó, irmãos, ele teve conhecimento de Deus e fez um pacto com o Senhor, mas um pacto material. Ele disse que se o Senhor o abençoasse, ele daria o dízimo de tudo, né? Ia ser fiel ao Senhor, fez ali seu voto a Deus, né? Mas tudo voltava para as coisas da terra. Depois, na volta, quando ele teve aquela experiência no Val de Jaboque, e ali aquele anjo se colocou diante dele, o povo já tinha passado, passou por último, né? E o anjo se colocou diante dele. Glória a Deus. E ele, vendo que era o anjo do Senhor, pediu a bênção. Me abençoe. E o anjo não disse nada nesse sentido. E disse, chegou a alva, vou subir. E agarrou o anjo e disse, não te deixarei enquanto me abençoares. E houve aquela luta, né, corporal com o anjo. E o anjo pegou a espada e tocou em sua perna. E saiu dali mancando, né? Glória a Deus. E ali o anjo, o Senhor, mudou o seu nome. O seu nome não será mais Jacó, mas Israel. O abençoou. Glórias a Deus. E o que Jacó disse? Vi o Senhor face a face e a minha alma foi salva. Agora, irmão, nós encontramos Jacó, o homem, né, que estava pensando mais nas coisas que são de cima. Né? Sai da casa do seu pai pensando nas coisas que são da terra. E voltou agora, depois dessa experiência, pensando nas coisas que são de cima. Ele não disse, o Senhor me abençoou, agora eu vou ficar mais rico. Não, não disse isso, né? Agora o Senhor me abençoou, agora eu vou ficar mais rico que sou. Disse, a minha alma foi salva.
Está aí, irmão, uma das coisas que o cristão tem que estar sempre atento. Em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, daí a diferença do homem carnal com o homem espiritual. Aleluia. Glórias a Deus. Deus disse para Jacó, né? Volta para Betel, levanta-te. Primeiro o Senhor disse, levanta-te. Nós encontramos, irmão, na Bíblia, algumas passagens que Deus manda o homem se levantar. Levanta-te. Deus disse para Ezequiel, ponte de pé e eu falarei contigo. Glórias a Deus. Deus pode falar com o homem deitado? Pode, falou com Jacó, estava deitado. Deus falou com ele. Foi? Mostrou a escada. Muitas vezes Deus falava com o deitado, estava dormindo, Deus dava um sonho, falou assim com o pai, né? O pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o José, né? Louvado seja Deus. É isso? Falou com ele dormindo. Pega o menino e foge para o Egito. Glórias a Deus. Deus falou, né, com vários homens de Deus, deitado. Falou com Samuel deitado. Samuel estava deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. E Deus falou com ele, amém? Glórias a Deus. Mas, irmãos, quando fala de colocar de pé, não está falando no sentido físico, glórias a Deus, mas no sentido espiritual. Ponte de pé e falarei contigo, disse o Senhor Ezequiel. Glórias a Deus. E, com certeza ali, duplo sentido, né? Se colocar de pé, ouvir a voz de Deus, mas se colocar de pé espiritualmente. Porque se colocar de pé, irmão, fala de quê? De uma postura de decisão, uma postura de atenção. Já pensou, o capitão está dando as ordens para o exército, aí está um com um fuzil assim, o outro encostado no do outro, outro sentado, né? Outro deitado assim. Não, o exército está de pé, amém, irmão? Glória a Deus. Eu nunca vi. Entendeu? Quando você viu o exército lá, irmão, na hora da preleção, você tira, aí o capitão, o sargento, descansar, você abria as pernas, ficava lá ouvindo o capitão está falando. E tivesse um soldado desatento, chegava perto da cara dele, está ouvindo, soldado? Sim, senhor, sim, senhor. Glória a Deus. Então é de pé que a gente ouve, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Então põe-te de pé e eu falarei contigo, disse o Senhor. E o Senhor disse aqui, levanta-te e sobe a Betel. Glória a Deus. Aqui, irmão, levanta-te. Uma expressão que fala de atitude. Glória a Deus. Porque nas coisas de Deus, irmão, temos que tomar atitudes. Glória a Deus. Atitudes. Deus faz, mas nós temos que tomar atitude. Atitude de fé, tomar posição. A partir de hoje vou orar mais, vou ler mais a Bíblia. Glória a Deus. Tirar mais um tempo para ser atitude que nós tomamos. E nós encontramos várias vezes Deus cobrando o povo de Israel com atitude. Se ouvires a minha voz, né? Se fizeres, atitude. Se o povo te chama pelo meu nome, se humilhar, atitude. E orar, atitude. Glória a Deus. E deixar seus maus caminhos, atitude. Amém? Atitude. Atitude que nós temos que tomar. E aqui o Senhor diz para Jacó, levanta-te e sobe a Betel. E habita ali, e faz um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Ali Jacó, irmãos, essa palavra se lembrou daquela experiência que teve com Deus. E é importante, irmão, para o crente, muitas vezes parar e se lembrar. Glória a Deus. Se lembrar das experiências que teve com Deus. Porque isso é importante. Eu disse para a igreja, né, de Sardes,
falha a memória, na primeira igreja, né, do Apocalipse, na primeira igreja, o que o Senhor diz para a igreja? Tem contra ti que deixaste o quê? A primeira caridade. Vamos conferir, né? Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, de Éfeso. Aleluia. O Senhor diz aqui: tem, porém, contra ti, Apocalipse 2, 4. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tem outra versão que diz assim: a tua primeira caridade. Caridade e amor é a mesma coisa. Só que a palavra amor dá mais no sentido de sentimento, e caridade no sentido de botar em prática o amor, né? Caridade. Glórias a Deus. E o Senhor diz aqui: tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas o Senhor dá um conselho no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então aqui fala de quê? De atitude. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aleluia. Então atitude, lembrar. De onde caíste. Porque você está aconselhando aquela igreja. Deveria meditar nisso. Se lembrar de onde caíste. Assim, em que momento que aquela igreja, no caso aqui trazendo para o cristão, porque as 7 cartas da igreja da Ásia, ela tem 3 objetivos. Ela fala para uma igreja individualmente, um coletivo. Ela fala para o crente individualmente, o pessoal, e fala dos 7 períodos da igreja durante a sua história. Se pegarmos a história, lado espiritual da história da igreja na face da terra, essas 7 cartas seguem exatamente, né, a sequência. No período tal, a igreja começou a se misturar com o Estado, né? Aí veio o quê? Deixou o primeiro amor, aí depois vem outra fase, e outra. E aí nós vamos observando as fases da igreja do Marco VII. Depois chega a igreja de Filadélfia, que é a igreja dos últimos 200 anos. Né? Grande avivamento. Dos últimos 200 anos. E nós encontramos a Laodiceia, que é a igreja que representa, né, o último estado da igreja. Quer dizer que é toda, e nem pode ser interpretado como toda, porque se a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento, então quer dizer que ela estará presente junto com a Laodiceia. A Laodiceia e a Filadélfia. A Filadélfia e a Laodiceia estarão, de uma forma figurada, participando do mesmo momento que é o arrebatamento. Então, é verdade que em figura nós encontramos as virgens loucas e as virgens prudentes, Mateus 25, encontramos a parábola do joio e do trigo, também apresentando essa realidade. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus disse para Jacó: levanta-te e sobe a Betel, e habita ali, aleluia, e faz um altar ao Deus que te apareceu. Louvado seja Deus. Então Deus lembrou Jacó. Sobe a Betel. Ele já sabia que lugar era esse, porque ele mesmo batizou, né? Inspirado por Deus, é claro. Glória a Deus. Ele batizou Betel. Ele já sobe a Betel. Ele já sabia o caminho. Porque, irmãos, o crente, ele sabe qual é o caminho. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quer mais intimidade com Deus? Nós já sabemos qual é o caminho. Qual é o caminho? Não vai mais. Ler mais a Bíblia. Buscar mais o Senhor. Nós já sabemos o caminho. Louvado seja Deus. Não tem fórmula. Nós encontramos aí
alguns anjos caídos, assim, podemos chamar, por aí, ensinando métodos de se aproximar. Não existe método. Não existe, vamos dizer assim, nenhum recurso além daquele que a Bíblia ensina. Tá? A gente ensina certas coisas, né? Estranho. Como ser batizado pelo Espírito Santo. Isso não existe. Não tem como alguém criar um método para ser batizado pelo Espírito Santo. Não existe isso. Jesus batizou ou não? E se batizou, irmão, vai falar em língua, vai dar glória a Deus e ele vai ser confirmado. Louvado seja Deus. Tinha um lugar, em certa igreja aí, e a professora das crianças estava ensinando as crianças a falar línguas. É absurdo isso, não é? Não estou inventando, não, irmão. É verdade, não foi para mim. Chamava a criancinha, senta aí, repete comigo. E depois tinha, desculpa a expressão, eu gosto do português bem claro, né? E tinha a cara de pau de dizer que as crianças foram batizadas pelo Espírito Santo. Quando eu escutei aqui, eu falei, não pode ser. Pode, né? Um absurdo. Isso não existe. Glória a Deus. Porque as coisas espirituais, irmãos, nada tem a ver com a mente humana. O Evangelho é loucura para os que perecem. Né? Então, quer dizer, o Evangelho é algo sobrenatural. Quando a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que perecem, eu já expliquei aqui para os irmãos, que aquela palavra loucura, não está falando de uma coisa louca. Não, loucura quer dizer, é algo incompreensível. Tá? Vamos entender isso. Algo incompreensível. Ele não entende, não adianta explicar. Por quê? Porque as coisas do Espírito não se explicam com palavras humanas. Louvado seja Deus. Ela é entendida espiritualmente. Glórias a Deus. Então as coisas de Deus é entendido que espiritualmente, se discerne espiritualmente. Louvado seja Deus. Então Deus disse para Jacó, sobe a Betel e ali levanta o altar a Deus que te apareceu no dia da conquista. Aí Jacó se lembrou. Eu não caíste. Atitude. Subiu e ali levantou o altar. Exatamente naquele lugar que Deus apareceu para ele. Louvado seja Deus. E Deus aprovou. Deus tomou providência para aquele grupo ali que com certeza devia estar se preparando para atacar a família de Jacó, porque a Bíblia quando diz não vieram, é porque eles estavam querendo ir, não é verdade? Louvado seja Deus. Não foram atrás, porque o terror de Deus veio sobre aquele povo. Porque é assim, o nosso Deus peleja por todo aquele que nele espera. Aleluia. A palavra nos diz, nosso Senhor Jesus Cristo primeiramente disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Enquanto Jacó estava subindo a Betel e ali levantando o altar, o Deus que lhe apareceu, Deus estava lá trabalhando por ele. Então, quando nós estamos na casa do Senhor, irmão, Deus está pelejando por nós. E quando nós estamos orando, Deus está pelejando por nós. Aleluia. Nós temos que crer. Crer na palavra do Senhor. Crer nas promessas de Deus. Muitas vezes, irmão, isso é humano. A gente olha assim e fica incrédulo, né? O tamanho do problema. Aí, às vezes, olha assim, meu Deus do céu, o negócio não tem jeito, não. Mas, se nós pararmos e orarmos, Deus vai confirmar que Ele está trabalhando por nós. E o impossível acontece. Na hora certa, irmão, a vitória vem. Porque Deus tem um tempo de estação para todas as coisas. Glória a Deus. E quando a prova acaba, irmão, acaba mesmo. Aí quando não acaba também, irmão, a gente pula para cá, estica da lá, procura daqui, não adianta, irmão. O negócio está fechado, não tem jeito. Porque porta que Deus fecha, ninguém abre. Não adianta vir com o pé de cabra que não vai adiantar.
Não é verdade? Às vezes a gente vê a gente abrir porta até de ferro, aí pé de cabra. Mas as coisas espirituais, irmão, pé de cabra não adianta. É a mesma coisa que chega para pregar, o crente está lá frio. Não está nem aí no culto. Não adianta você pegar o pé de cabra e tentar abrir a boca dele para ele dar glória a Deus, que não vai dar. E se der forçado, Deus não aceita. Mas quando o crente está debaixo do fogo, irmão, a boca abre, e glórias ao Senhor, nosso Deus. Aleluia. Né? Glória a Deus, aleluia. E aqui dizem, a gente subiu ao Betel. Mas Deus deu um entendimento a Jacó. Aqui nós encontramos uma coisa que Deus não disse para Jacó. Não disse. Mas ele tinha, irmão, ou teve, um discernimento espiritual. Porque nem tudo, irmãos, que Deus dá o discernimento, quer dizer que está escrito. Porque existem coisas que estão escritas. E outros Deus dá discernimento, lógico que baseado naquilo que está escrito. Jacó, quando ouviu do Senhor, sobe a Betel e levanta um altar, quando Deus te apareceu, Jacó, irmãos, teve a inspiração do Espírito de Deus. E não era para subir de qualquer maneira. Deus disse para ele, sobe a Betel, anda tirar os deuses estranhos, muda as vestes, purificar, pode subir. Ele não falou nada sobre isso. Mas Jacó, irmão, tinha um entendimento. Porque se o Deus que ele estava buscando era o Deus santo, não podia ser de qualquer maneira, não é? Esse negócio de Deus que aceita tudo, que é do jeito que eu acho, irmão, isso aí é meio estranho, meio perigoso, né? Porque muitas vezes nós encontramos aqueles que dizem assim, tem gente que quer botar uma bitola em Deus. Isso é verdade. Mas também tem aqueles, irmão, que não tem bitola nenhuma. Vamos que vamos. Deus aceita de qualquer jeito. Não é assim. O nosso Deus, Ele tem os seus parâmetros. Ele tem, meus queridos irmãos, para aquele que o adora, Ele tem vamos dizer assim, uma regra para isso. Primeiro que para adorar a Deus tem que ser espírito e verdade. Sem isso não adianta nem começar. Não é verdade? Louvado seja Deus. Então Jacó teve discernimento espiritual. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: primeiro, tirai os deuses estranhos. Vai ter o discernimento disso. E não era, vamos a Betel, vamos levantar o altar. Não, peraí. Se o nosso Deus é o único, se o nosso Deus é o verdadeiro, tem que tirar os outros deuses. A lógica, né? Se o Deus é o único, como é que eles vão levar outro? Não condizem com adoração a Deus, com adoração com os ídolos. Não dá certo isso. Não se pode, né? Aí, como diz a palavra do Senhor, você está na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Não se pode servir a dois senhores. Então, Jacó discerniu, não, nem tirar os deuses estranhos, porque Deus só há um. Glória a Deus. Só há um. Tem lugares aí que tem outros Jesus diferentes. Pelo menos os três Jesus tem que estar aí rolando. Tem o verdadeiro. Então Jesus por aí, está andando por aí, parece verdadeiro, mas não é. É um Jesus que aceita tudo, é um Jesus que não cobra nada, venha como vier, pode continuar que está tudo certo, e todo mundo vai entrar no céu. Esse Jesus aqui é perigoso, sabe? Por isso que o apóstolo Paulo disse, mas irmão, não está falando, não está na Bíblia, não. Está, senhora. O que Paulo disse? Se anunciar outro evangelho, além do que aquilo que anunciamos, né? Então se pregarmos um outro Jesus, além daquele que anunciamos, no caso é o contrário, se alguém pregar um outro Jesus, além daquele que anunciamos, e outro evangelho, além daquele que nós pregamos, com razão sofrereis. Rejeito. Um outro Jesus. Não
Paulo diz que havia outro Jesus, não sou eu que vou falar diferente, né? Glória a Deus. Naquela época tinha dois, pelo menos. Ele falou um outro Jesus, não tinha dois. Aí estima-se hoje, se procurar direitinho, com a leite de aumento espiritual, você vai encontrar uns três, pelo menos. Né? Agora tem aí Deus, né? Jesus que aceita tudo. Né? A igreja, por exemplo, aquela igreja que tem por aí, contemporânea, né? Esse Jesus, então, longe de nós. Né? Nós ficamos com o verdadeiro, aquele que é santo, que é digno de toda a honra e toda a glória, aleluia, que tem todo o poder nos céus e na terra, e que ressuscitou, e em breve voltará para nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Esse nós servimos. Então, irmãos, Jacó teve um discernimento. Não vamos subir de qualquer maneira, não. Primeira coisa, tirar de meio de vós os deuses estranhos. Glória a Deus. Os deuses estranhos. A aplicação dos dias atuais, irmãos, ela é bem clara. O que é o deuses estranhos? Quando o apóstolo São João diz, filhinhos, guardados dos ídolos, ele não está falando dos ídolos lá de Roma, a memória Mercúrio, outros mais, os deuses judeus, né? Os deuses lá, os romanos naquela época, mas os outros que tinham. Os gregos, então, tinham um altar com vários deles. E quando não tinha mais, quem sabe esqueceu de algum, eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Não, para não deixar ninguém triste. Né? Ninguém triste. É como nos dias atuais, né? O dia do Santo Fulano, São Fulano, tem o dia de todos os santos. E se passou algum, não, seu dia está aí, fica nervoso não. Aí seu dia assim, guardadinho, né? Glória a Deus, certo? De todos os lados, não tem problema. Então, quando a palavra sobre os dias que tirar os deuses estranhos, se aplica nos dias atuais, não os deuses visíveis. Não. João está se referindo não aos deuses de pedra, de pau, madeira, ou de ouro, de prata. Quando ele fala, filhinho guardado dos ídolos, vamos observar ali a carta dele, o texto da carta de João, ele está se referindo ao que é espiritual, guardado dos ídolos. E quando a palavra nos fala de ídolo, é aquilo que está na frente de Deus. A riqueza pode ser um ídolo. Até uma certa vez, um certo pregador foi até mais longe. Ele chegou a dizer que até a sua casa pode ser um ídolo. Um filho pode ser um ídolo. Tudo aquilo, irmão, que está acima de Deus, ou que está no mesmo nível de Deus, é um ídolo. Por que Deus mandou que Abraão sacrificasse seu filho Isaque? O homem esperou 100 anos perto disso. Filho da promessa. O menino cresceu, né, já estava jovenzinho. Os pais se relacionam. Porque às vezes pai e mãe que exagera um pouquinho na criação, né? Muitas vontades. Não é verdade? Muita vontade. É um perigo isso, né? Meu filho não pode servir o exército. Os pais aí ficam umas ideias, né? Não, meu filho não vai servir o exército. Essa coisa para mais pobres, né? O filho pobre tem que servir o exército. Meu filho não fica lá, né? Deixa para lá, né? Parece que não tem sangue, não tem disciplina. Isso influencia na criação também. Né? No meu tempo era obrigatório sobre o exército. Pena que deixou, eu acho que deixou de ser, né? Porque tem um monte de jovens que você vê o exército. Uma vez eu perguntei para um rapaz que eu vi todo mole, todo sem sangue. Eu perguntei, você se viu o exército? Deus me livre. Não é para anotar. Não é para anotar, sabe? Tem outro clínico essas coisas. Uma coisa devagar, até pelo jeito de andar. Ele não anda assim, achando terra.
conheço de longe, irmão. Tudo. Por quê? Não teve disciplina, não teve, né? Porque isso modela a pessoa. Eu estou falando isso, irmão, porque a experiência própria. Quando eu recebi o exército, eu vou te contar uma coisa. Eu era uma mala, desculpa falar, né? Fazia o que queria, não sei o quê, freio, cabelão aqui. Ia para as festas com uma namorada, não sei o quê. Depois saí de lá, irmão, responsável. Isso aí. Antes que o dinheiro caía no bolso aqui, irmão, no dia seguinte já voava tudo. Eu já saí do exército já com minha caixinha de metal, mas muito tempo atrás eu vi ela jogada na casa da minha mãe. Um cofrezinho tinha uma chavinha assim, tinha uma caixinha. Todo dinheiro eu jogava lá dentro. Economizando. Entrei no exército, chegava no final do mês, ia lá no banco, tirava o dinheiro, só chegava da passagem, tudo guardava na caixinha lá. Em 6 meses que eu estava no exército, eu comprei um carro, um Fusca 64. Hoje é carro velho, mas naquela época era um carrinho razoável, sabe? Tinha um serviço em 75, tinha uns 11 anos de uso, o carrinho estava. Como é que eu consigo? Era o único soldado que tinha carro no quartel. E não foi dinheiro para pai dele, não. Eu que economizei, que o velho era bem conduta. É coisa de mineiro. Era meio conduta também. Não dava para trabalhar. É assim. Foi atrás. Então, irmão, isso vai modelando a pessoa. Né? Louvado seja Deus. Mas voltando aqui, irmão, Deus disse para Jacó: louvado seja Deus. E ele subisse a Betel. E eles logo discerniu. Primeira coisa, tira os deuses estranhos. Glória a Deus. Porque adorar a Deus, um Deus estranho, não vai ser, não vai funcionar. Glória a Deus. A demanda maior que Deus teve no povo de Israel, o que levou aquele povo a ser destruído por Nabucodonosor foi o quê? Idolatria. E por causa da mistura de Deus com Baal, Baalim, o pecado começou a tomar conta do povo, irmão, de tal maneira que aos sábados eles estavam no templo e durante a semana buscavam outros deuses. E atrás da busca a outros deuses, pecados, irmãos, terríveis que aquele povo fazia. É tremendo isso. Por isso, Jacó teve discernimento, tirar a primeira coisa, tira os deuses estranhos. Depois, disse Jacó, aleluia, tirar os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, purificar, glórias a Deus. Purificação, irmãos, é lógico que ele falava de que de tomar um banho antes, purificai-vos. Mas, irmão, a purificação para a igreja é importante. A igreja, irmão, é constituída de um povo lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Então, além de tirar os deuses estranhos, tem que purificar. Espírito de contenda, de ódio, divisão, espírito competitivo, né? Não fala com fulano, vai na ódio de ciclano, não quer nem ver a cara do fulano. Irmão, isso não é coisa da igreja, não. Isso é coisa de frequentador de igreja. Agora, de membro do corpo de Cristo, não faz parte dessas coisas. Porque nós temos que ter aquele espírito, né? Aquele sentimento dado pelo Espírito de Deus, perdoador. Amém, irmão? Por isso que a Bíblia diz: levantar as mãos santas, sem ira e sem. Não tem que purificar. Não adianta estar na frente de oração, não adianta estar fugindo de igreja, não adianta estar fazendo nada da cara de Deus. Se tem Deus estranho, está pegando. E se não está purificado, está pegando. Por isso que a Bíblia diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, me dará o reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém, irmão? Quem aqui quer fazer a vontade do Pai? Nós queremos fazer, irmão. Porque ninguém que vem em culto de doutrina, todos que vêm em culto de doutrina quer fazer a vontade de Deus.
Isso aí é certo. Mas certa vez fui pregar no lugar, o dirigente não gostou muito, eu acho que ele estava incluído na palavra. Eu falei assim, pastor, quem é crente que frequenta cultos de doutrina é crente que quer ir para o céu. Eu de cara feia, não sei, você não gostou? Não gostou? Também não tem nada por isso. Então, aí, isso é com ele. Mas uma coisa é certa. Isso é verdade ou não é? Aleluia. Glória a Deus. Porque tem crente por aí que é escolher pregador. Né? Gosto do fulano. Igreja grande, de vez em quando acontece isso. Ele não quer ouvir o dirigente, ele não quer ouvir o presidente da igreja, ele quer ouvir o vice. E tem uns que não querem ouvir nem o vice, quando é o pastor fulano. E tem outros que só gostam quando é o dirigente da mocidade. Esse aí já está balançando já, né, irmão? Glória a Deus. Porque quem quer ir para o céu não escolhe pregador, não. Deus dá a palavra, Deus pode usar quem ele quiser. Quem tem ouvido, ouça, amém, irmão? Amém. Deus quer dar a palavra para mim, vai dar, se quer dar para o Jorge, quer dar para o Paulo. Aleluia. Daqui a pouco eu estou aqui dirigindo o culto, Deus fala, dá a palavra para o fulano. E aí? Mas olha, hoje quem vai trazer a palavra é para o fulano. E agora? Vai fazer cara feia? E aí? Deus usou uma pessoa, né? E você está perdendo a oportunidade de ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. E agora, né? Glória a Deus. Então, irmão, é assim que Deus faz. Quem tem ouvido, ouça a palavra de Deus. Deus fala através do hino, fala. Ele pode falar através da criança. Um menininho que veio aqui, como é o nome dele? O Rufo, não? Hein? Arthur. Está na volta de Jesus. Olha, você cantar ali. Aquela palavra ali já mostra o quê? Que Deus está avisando para nós. Jesus está voltando. Eu escuto isso todo dia. Então fica firme nessa palavra, né? Glória a Deus. Porque se Deus está falando todo dia, é porque a vida dele está próxima. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos encerrar. Diz aqui: tirar os dedos estranhos, purificai e mudar as vossas vestes. Glória a Deus. Mudar as vossas vestes. Mudar as vestes é logo notório o quê? Que as vestes tinham que estar mudadas. Né? Não sei o tipo de roupa que estava usando. Jacó entendeu. Mudai as vossas vestes. Mas vestes, irmãos, também tem um aspecto de identidade. Fala de identidade. Os cegos, naquela época de Jesus, irmão, para ser identificado como cego, eles tinham uma capa. Nos dias atuais, se você vê uma pessoa com uma bengala branca na rua, você já sabe que ele é o quê? É cego. Aqui na Rio Branco, na Fortaleza, um rapaz, ele saiu do prédio, daqui a pouco ele fez assim com a mão, fez... ele desarmou uma bengala branca. Ela fez assim, ela desmontou, não sei se ela desmontou, não me lembro, só sei que ele fez assim, o negócio esticou lá, quando eu olhei, era uma bengala branca. E ele olhando para frente assim, eu falei, é cego. Né? Mas pela bengala eu já sabia que era cego. Mas naquela época, não havia uma capa que eles usavam, né? Que identificava que era cego. Pela cor da capa. A cor qual é? Não sei. Eu sei que a Bíblia fala sobre isso. Então é verdade, quando Jesus mandou trazer o cego, chamasse ele, e a Bíblia diz que ele, lançando de si a capa, foi dentro de Jesus. Isso é ato de quem? Jesus me chamou? Não sou mais cego. Já estou curado. Glória a Deus. Ato de fé, né? Colocou a capa fora e foi ter um encontro com Jesus. Quer dizer, acabou a cegueira. Porque quando Jesus chama, irmão, alguma coisa boa acontece. Não é verdade? Aleluia. Então eu já sabia. Lançando de si a capa, foi ter com Jesus. E foi curado. Glória a Deus. Então a capa identifica. Nós vemos que quando Elias subiu no carro de fogo, né, na verdade,
passou e tinha um redemoinho, levantou o vento, né? E naquele redemoinho ele subiu. Quando Elias começou a subir, Elias fez o quê? Jogou a capa. E a capa veio descendo, e Eliseu pegou a capa, e chegou perto do Rio Jordão, tocou e disse: onde está o Deus de Elias? Ele abriu. E ele passou. Glórias a Deus. Então a capa de Elias, o poder não estava na capa, mas o simbolismo daquela capa. Né? A capa identificava o que? O profeta. E Elias era conhecido por aquela capa. E quando Eliseu pegou a capa, dizendo: agora você recebeu o espírito de Elias. Louvado seja Deus. Então a roupa identifica. E o cristão, irmãos, dentre outras coisas, seguindo o que a Bíblia ensina sobre as vestimentas, né, é uma maneira de ser identificado. Então, até lá fora, no mundo, se alguém trabalha numa repartição e chega lá todo igual aos outros, também se é crente, vamos ficar meio assim, será? Porque o mundo dá para isso, sabia, irmão? Vê. Aí chega a jovem lá, com aquele vestido todo apertado, com palma acima do joelho. Aí alguém diz: estou com uma dor de cabeça. Você quer que eu olhe por você? Assim, vai até sentar a oração, mas vai ficar olhando. Irmão, porque existe uma identidade. Né? Aí chega o jovem na repartição, qualquer que estiver, com o boné para trás, escrito uma coisa ali bem moderna, aquele tênis todo curto colorido, short no escudo do Flamengo, aí vai apresentar como crente, é bem assim, né? Por quê? Porque o Cristo tem aquele modelo. E qual é o modelo? Uma roupa decente, amém? Uma roupa decente. Quem está falando? Estou falando aqui. O senhor pastor disse que no começo da fé dele, né? O pastor do Nordeste disse que dormia até de terra. Tudo bem, irmão. O modelo ali, isso aí não é disso que a gente está falando. Não de quê? Uma coisa decente. Né? Uma mulher cristã bem vestida, normal. Você está vendo o homem vestido normal. Parecendo um funkeiro, fica meio difícil. Né? Então, mudar as nossas vestes. Então, o cristão, ele tem uma identidade. Vestes santas, né? Vestes normais, dentro de um padrão inspirado por Deus. Não é de qualquer maneira. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara quando fala da purificação, mudar as vestes. E a Bíblia diz, irmão, que quando Jacó subiu a Betel e ali levantou um altar, glória a Deus, Deus começou a trabalhar por ele. O povo daquela região não foram atrás deles. Não, o terror de Deus veio sobre aquele povo. Não sei como é que Deus fez, mas botou medo neles. Não vão mexer com esse povo, não. Muitas vezes a gente já escutou testemunho por aí, irmão, de alguém falar: isso aqui, não mexe com esse povo, não. Não é verdade? Eu já escutei testemunho, irmão, até dentro do cedo. Alguém chegou lá, fazendo trabalho. Aí baixa lá o negócio, diz assim: olha, esse trabalho eu não vou aceitar, não. Por quê? Não mexe com esse povo. Não mexe com esse povo, não. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqueles soldados que prenderam Sadraque, Mesaque e Abednego só estavam obedecendo ordem. Mas foi lá, amarraram os três, e quando abriu a porta, caíram todos mortos. Glória a Deus. Porque foi mexer. E hoje em dia tem alguns mexendo com o povo de Deus aí. Cuidado, hein? O homem está no nosso meio. Os soldados lá do Nabucodonosor estavam todos mortos no chão. Quando abriu a porta da fornalha, veio aquele chato de fogo, caiu, né? Aleluia, todos mortos.
porque mexer com o povo de Deus não é bom negócio não, amém, irmão? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, que Deus assim abençoe os queridos irmãos. São 9 horas cravado, aleluia. Vamos encerrar em nome do Senhor. Se tem alguém alegre com Jesus, diga amém. Oremos então, irmãos. Lembrando os irmãos amanhã pela manhã, oração de 9 às 11. Domingo pela manhã, escola dominical. Glória a Deus. E o nosso culto à noite. Vamos então orar. Nosso irmão presbítero Jorge vai orar, agradecer ao Senhor por esta noite, implementar a bênção apostólica, encerrando o culto em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, mais uma vez nós te agradecemos, porque Tu nos alimentou, meu Senhor, de uma forma muito gloriosa, usando, meu Senhor, Teu servo, o anjo da igreja, para a edificação de nossas vidas. Continua inspirando Teu Filho, dando Ele graça, dando Ele força, entendimento, abrindo, meu Senhor, a porta da palavra, para que nós venhamos sempre ser alimentados. Agora nos ajuda a praticar, meu Senhor. Nos ajuda, tenha misericórdia. Leva-nos em paz, em segurança, nos dando um livramento, a sua segurança infalível e uma reflexão para que nós venhamos entender, aleluia, qual é a Tua vontade para com nossas vidas. Em o nome do Teu Filho amado, assim eu oro, te louvo, te agradeço, no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a volta do Senhor Jesus, e todos nós dizemos amém. E a vitória é nossa, operando Deus. Se Deus é por nós,